Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a prévia do jogo do Real Madrid neste domingo. Tem Valência e Real Madrid. Sempre um jogo complicado para o Real Madrid. Vou trazer para vocês as últimas informações sobre esse jogo e o que esperar do time de Arbeloa, que teve uma semana sem jogos para preparar essa partida. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e bora falar sobre esse jogo. Para começar, avisar todo mundo que o Barcelona acaba de vencer o Mallorca 3-0, portanto, segue na liderança do Campeonato Espanhol com 4 pontos de vantagem sobre o Real Madrid e obriga o time de Arbeloa a continuar vencendo para não ver o Barcelona ampliar a sua vantagem na liderança de La Liga. Um Barça que engatou a primeira marcha e só vence os seus jogos, não deixa o Real Madrid respirar para pensar em conseguir roubar a liderança de La Liga. Um Real Madrid que vem num momento todo conturbado, mas dentro do Campeonato Espanhol, em termos de resultados, é um Real Madrid que soma 6 vitórias consecutivas e que precisa da 7ª em um campo sempre complicado para o Real Madrid, o estádio de Mestalla do Valência, para não ver o Barcelona se manter aí com esses 4 pontos de vantagem que dorme neste domingo na liderança do Campeonato Espanhol. Mais um jogo importante para o Real Madrid, um jogo com muitos problemas para o Arbeloa escalar o time, como tem sido a tônica do Real Madrid nos últimos anos, o time com muitos problemas defensivos e com baixas importantes no ataque, que eu já vou comentar com vocês, para a gente tentar entender o que o Arbeloa pode colocar em campo nesse jogo contra o Valência. Primeiro, dizer que o Valência é 16º colocado do Campeonato Espanhol, um time que faz uma temporada bem irregular, tá brigando para não cair nesse ano, um Valência com muitos problemas já dos últimos anos desse Valência, que tem 2 derrotas consecutivas, uma em La Liga e a outra na Copa do Rei da Espanha no meio da semana, eliminação para o Atlético Clube de Bilbao na competição. São 9 derrotas do Valência dentro do Campeonato Espanhol, 2 delas em casa. É verdade que o Valência é melhor em casa do que fora de casa, mas em casa também está tendo dificuldade para conseguir vencer as suas partidas. Enfrenta o Real Madrid, como eu dizia, com 6 vitórias consecutivas em La Liga, que vem de conseguir vencer o Rayo Vallecano no último fim de semana no Bernabéu, num jogo agônico, que o gol só chegou nos acréscimos dos acréscimos, com gol de pênalti de Kylian Mbappé, e um Real Madrid que vai enfrentar um estádio, como eu disse, sempre bem complicado. O Real Madrid contra o Valência no recorte dos últimos 6 jogos. São 3 vitórias para o Real Madrid, 2 para o Valência e um empate. Então é um time e um estádio que não costumam colocar as coisas fáceis para o Real Madrid. Como eu dizia, problemas para o Arbeloa escalar o time. A linha defensiva tem sido um problema durante toda a temporada do Real Madrid, muitos lesionados, muitos jogadores tentando voltar ao seu melhor nível para poder competir, para poder estar de volta. Nos últimos jogos, o Arbeloa tem improvisado as 2 laterais, tem improvisado o Fede Valverde, que jogou mais de lateral do que de meio campo nessa temporada com o Real Madrid, tem improvisado o Camavinga pela esquerda, mas tudo indica que nesse jogo contra o Valência, tanto o Valverde como o Camavinga devem voltar para suas posições do meio de campo, porque, em princípio, o Real Madrid vai recuperando os jogadores tanto de questão de estado de ânimo como de estado físico para esse jogo contra o Valência. Tem alguns jogadores que a gente tem dúvida de como é que realmente estão para poder disputar a posição. Um grande caso aberto aí é o de Dani Carvajal, que voltou a ser relacionado, tem ido para os jogos, mas não tem conseguido jogar, não tem conseguido ter uma dinâmica, uma sequência de partidas. O Dani Carvajal, que vem de uma lesão grave, que tenta se recuperar, mas que não termina de entrar na rotação do time. Além do Carvajal, tem o Trent Alexander-Arnold, que tem sofrido muito com as lesões nesse início de trajetória dele com o Real Madrid. Nos jogos que tem entrado antes da lesão, está com dificuldade de conseguir entregar ao Real Madrid o que se pedia dele quando chegou, e vamos ver se ele volta para esse jogo contra o Valência. Em teoria, o Fede Valverde volta para o meio campo, mas vamos ver se o Arbeloa vai contar com o Trent Alexander de começo ou se ele vai apostar pelo Carvajal. Acho que aí um dos dois vai ter que ir para o jogo, no jogo contra o Valência, porque o Real Madrid não tem o Jude Bellingham, portanto vai precisar
que os seus jogadores de meio de campo voltem para o meio de campo, o caso do Valverde, que deve voltar para o meio de campo. Então, se imaginando o que o Real Madrid pode fazer na linha defensiva, é ver quem é que volta para a lateral direita, porque o Fred Valverde, em teoria, vai para o meio de campo. Real Madrid tem 4 desfalques para esse jogo: o Éder Militão, que continua se recuperando da sua lesão, o Jude Bellingham, que se lesionou no último jogo, mais ou menos um mês de baixa para o inglês para se recuperar da lesão na perna esquerda. Já passou uma semana, mas ainda tem 3 semanas pela frente. Vamos ver se ele vai conseguir estar para o jogo de volta contra o Benfica do playoff da Champions. E tem uma baixa importante porque seria um jogador titular do Real Madrid, principalmente nesse jogo contra o Valência, que é o Rodrigo, com um problema na perna direita. O Rodrigo perde esse jogo contra o Valência. Muito provavelmente não estaria à disposição para o jogo não vai estar à disposição para o jogo do fim de semana contra a Real Sociedad, vamos ver. Mas o Rodrigo, que recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Benfica na última rodada da fase de Liga da Champions, e a UEFA já anunciou que por esse cartão vermelho ele perde os 2 jogos do playoff contra o Benfica. Então o Rodrigo, vamos ver se ele consegue retornar à dinâmica do time nesses mais ou menos 10 dias que ele deve ficar afastado para se recuperar nessa lesão da perna direita. O Rodrigo, que muito provavelmente seria o titular na ponta esquerda nesse jogo contra o Valência, porque o Vinícius está fora dessa partida, recebeu o 5º cartão amarelo, cumpre suspensão, não vai para o jogo lá em Valência. Então o Arbeloa, além de ter os problemas por questões físicas de não conseguir escalar todo mundo na linha defensiva, para o setor ofensivo perde todas as opções que teria aí para o lado esquerdo do campo, e vamos ver quem é que ele vai escalar na ponta esquerda nesse jogo. Então são 4 ausências importantes do Real Madrid, que, como eu dizia, a ausência do Bellingham deve condicionar a volta do Valverde para o meio de campo, e aí vamos ver quem é que vai jogar na lateral direita. Parece que quem tem mais cartas para jogar aí é o Trent Alexander, mas o Carvajal a gente deixa incógnita por aí. O Mendy e o Rudiger, que são outros jogadores que estavam no departamento médico, a gente precisa ainda conhecer a lista de relacionados para saber se eles vão poder ir para o jogo ou não. O Real Madrid só deve divulgar a lista de relacionados amanhã, no dia do jogo, nesse domingo. Então vamos ver se esses 2 jogadores vão estar à disposição. O Raul Asensio está jogando no sacrifício na zaga, tem uma fissura na perna, mas vamos ver se ele vai para o jogo ou não, porque é um jogador que, pelo cartão vermelho que ele recebeu contra o Benfica, ele não vai jogar o playoff da Champions. Então vamos ver se ele vai jogar contra o Valência e contra a Real Sociedad, ou se o Arbeloa guarda ele, reserva ele no jogo contra o Valência para ele jogar contra a Real Sociedad, e agora coloca o Hausen, que muito provavelmente vai ser reservado no jogo contra a Real Sociedad, porque deve ser o único zagueiro que o Real Madrid deve ter à disposição, em princípio, para o jogo contra o Benfica, porque vamos ver como é que o Rudiger volta. Então é um quebra-cabeça para conseguir escalar o sistema defensivo do Real Madrid, que deve ter nesse jogo contra o Valência Courtois, veremos quem vai ser o lateral direito, o Hausen deve jogar, vamos ver se o Asensio joga ou se ele tem que puxar o Carreras, o Tchouaméni, alguém para a linha defensiva, ou porque o Alaba está à disposição, mas não é um jogador que tem a confiança para poder jogar. Nas lateral esquerda deve voltar o Carreras ao time titular, ele que não jogou o último jogo depois do mau jogo que fez na partida contra o Benfica. O meio de campo deve ter Tchouaméni, Camavinga e Valverde, devem ser o trio de meio de campo do Real Madrid para esse jogo contra o Valência. O Arda Güler, tudo indica que vai ficar transitando entre o meio de campo e a ponta direita, tirando o Mastantuono do time, ou o Arbeloa continua apostando por ele, coloca o Arda Güler, tira um dos outros meio-campistas, pode ser uma alternativa. Na ponta esquerda, a grande dúvida, tudo indica que quem vai jogar por ali pode ser o Brahim, porque é um jogador que pode jogar por ali, mas pela quantidade de ponta esquerda que o Real Madrid tem, não costuma jogar por ali, mas pode ser que jogue o Brahim. Ou pode ser que ele coloque o Mbappé de ponta esquerda e o Gonçalo como 9. Se o Brahim jogar por ali, o 9 vai ser o Mbappé. Então, o Arbeloa tem que tomar muita decisão aí para escalar o time contra o Valência. Os pontos positivos para o Real Madrid é que vai ter em campo nesse jogo seus 2 pilares, que são Thibaut Courtois, que é o goleiro com mais clean sheets dentro de La Liga, 10 em 22 jogos disputados pelo Courtois, e o Mbappé, que é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 22 gols em 21 jogos. Nos jogos fora de casa do Real Madrid, que é o caso nesse jogo contra o Valência, o Mbappé só não marcou gol em 2 jogos dos 11 fora de casa que o Real Madrid teve. Então é um cara que costuma marcar também fora de casa, ainda não balançou as redes no estádio de Mestalla. Vamos ver se o Mbappé consegue seguir ajudando o Real Madrid, porque sem o Vinícius, sem a possibilidade de ter o Rodrigo, sem o Bellingham, vai ficar muito na conta de Thibaut Courtois e Kylian Mbappé para esse jogo
contra o Valência, no qual, repito, o Real Madrid está obrigado a vencer, porque o Barcelona não tira o pé do acelerador e não deixa o Real Madrid pensar em outra coisa que não seja a vitória, para não escapar aí na briga pelo título. O Real Madrid vem de uma semana de descanso, entre aspas, que o Arbeloa deu descansos para os jogadores no início da semana, vem trabalhando a parte física nesses últimos dias, a parte mais tática nesses últimos treinamentos, e vamos ver o que o Arbeloa consegue apresentar nesse jogo contra o Valência, um jogo que, repito, o Real Madrid precisa vencer para não ver o Barcelona se manter aí com esses 4 pontos de vantagem que está neste sábado à noite. Se o Real Madrid vence, continua sendo 1 ponto de vantagem para o Barcelona. Vamos ver o que acontece nesse jogo contra o Valência, no qual o Real Madrid tem vários desfalques. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentem e, claro, eu volto depois da partida com mais vídeo para vocês. Um beijo para todo mundo.